Não é uma opção do cristão aceitar ou não levar o evangelho. É se verdade. você se converte, se você acredita em Jesus como seu Senhor e Salvador, você precisa anunciar as boas obras dele. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes nós estamos afastando as pessoas dele. Sim. E não é o nosso objetivo. E não é o que João Batista fazia, né? Ele aproximava as pessoas de Cristo. Da sua experiência, você teve aí alguma experiência marcante no Líbano? Que você... Algo que te marcou, assim, na sua vida espiritual. A primeira experiência missionária que eu tive foi em uma aldeia aqui no Brasil mesmo, no Tocantins. Eu lembro que a gente teve muita dificuldade, assim, com as crianças. Eu encontrei um menino que ele era muito bruto, ele batia em todo mundo. Aí ele pegou e deu, numa brincadeira, deu um tapa na minha cabeça, que minha cabeça ficou doendo uns 3 dias. Meu Deus. Oi, gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. É mesmo, Sofia. Mais um episódio aqui que eu estou com você. A dupla dinâmica. Meu nome é Melissa. E o meu é Sofia. E nós estamos muito felizes por ter a sua presença aqui conosco. Sim, demais, demais, demais. E a nossa convidada amiga é muito especial. Fala aí o bordão dela. O bordão dela, mas a gente já falou o bordão dela. O povo então... já vai descobrir que o povo é muito ligado. É mesmo, a gente tem que inovar pra gente É mesmo, a gente tem que inovar. Mas, gente, sabe, pessoa super especial, um amor de pessoa. É mesmo. E ela fez missão no Líbano. Sim. Então, com vocês, Lidinha! E ó, vocês perceberam que tá todo mundo igual, né? Calil, coloca aí na câmera 2 pra eles verem todo mundo com as perninhas aqui, ó. Eu vi as duas todo com as mundo. perninhas Aí, cruzadas e falei, não. Todas É o combinando. podcast das meninas. Pronto, das arrasando. damas. Faltou minha blusinha rosa do Mané. É mesmo. Faltou só a blusinha rosa de Lidinha. É mesmo. Patrocina nós aí. Lidinha, gente, como vocês ouviram, ela foi pro Líbano e a gente queria ouvir um pouquinho mais, que eu acho que você já contou um pouquinho, mas a gente queria saber um pouco mais de como foi. Da sua experiência, você teve aí alguma experiência marcante no Líbano que você falou assim, Não precisa isso ser daqui só da missão no Líbano, vai mas mudar pode, a minha vida. pode ser da sua vida inteira. Não precisa só ser na missão do Líbano, mas algo que te marcou, assim, na sua vida espiritual. Vários momentos, mas eu acho que a primeira experiência missionária que eu tive foi em uma aldeia aqui no Brasil mesmo, no Tocantins. E eu lembro que a gente teve muita dificuldade, assim, com as crianças. Eu vou para a experiência missionária tendo uma função e acabo ficando sempre com as crianças. As crianças vêm e eu, tá bom, então eu vou. Aceita. E aí eu encontrei um menino que ele era muito bruto, ele batia em todo mundo. Nossa. Aí ele pegou e deu, numa brincadeira, deu um tapa na minha cabeça, que minha cabeça ficou doendo uns 3 dias. Meu Deus. E ele era muito bruto, não abraçava ninguém, não falava nada com ninguém e tal. Mas ele brincava com a gente e tal, mas era muito fechado. A gente não conheceu a família dele, nada. Quando foi no último dia que a gente foi se despedir da aldeia, eu fui fazer visita nas casas, assim. Aí eu tava andando e aí eu senti alguém me abraçando. Aí eu olhei pra baixo e vi o cabelo assim, aí eu reconheci que era ele. E naquele momento eu nem falei o nome dele, não nada. Eu só abracei ele de volta e eu senti como se tivesse sido o abraço de Jesus, sabe? Naquele momento. Porque eu tava muito triste porque eu tava indo embora, né? Não sabia quando eu veria eles de novo. Mas eu senti que era Jesus me abraçando e dizendo assim, olha, independente, você vai embora, mas eu vou continuar aqui com eles. E o abraço que você tá sentindo vai ser o abraço que eu vou dar neles. Amém. Ai, que linda essa história, né, Sofia? É bonito ver que a gente realmente faz a diferença quando a gente tem alguma atitude e realmente a gente vê a diferença, alguma mudança. É lindo demais. É verdade. E essa questão do abraço de Jesus, ela é muito importante, porque da mesma forma que Lidinha se sentiu abraçada por Jesus, quase eu me embolei, mas da mesma forma que Lidinha se sentiu abraçada por Jesus, a nossa lição fala sobre um abraço, assim, mais ou menos contextualizado, que é João Batista indo ali pro povo de Israel, de Judá, né? Para falar sobre as boas novas, preparar o caminho ali para Jesus poder abraçar mesmo o povo e falar ali do caráter de Deus. Exatamente. Quer fazer uma contextualização, amiga? Eu vou falar pra Lidinha, eu ia fazer isso. Eu queria que você contextualizasse um pouquinho, Lidinha. Tá passando. Não, mas eu quero ouvir vocês também.
complicado. Tá bom, vamos lá. A história... Eu acho muito legal a história de João Batista, porque, como eu já falei, e vou... E repetir, né? eu Isso vou vai repetir. A história de João Batista é muito sobre entender o propósito dele e se colocar no lugar que ele deve estar ali. E em João Batista fala que ele é o amigo do noivo, então ele estava lá justamente para dar as boas-vindas de Jesus. E não foi uma tarefa fácil para João Batista, ele teve que abdicar de muitas coisas, viver no deserto, e com certeza foi muito difícil para ele. Ele era primo de Jesus, mas mesmo assim ele nunca conheceu Jesus antes daquele momento, né, que a gente sabe. Mas é muito bonito ver como Deus pensou em tudo e como João Batista já veio com esse propósito para a Terra. Esse era o propósito dele e ele entendia o propósito dele e não se desviou. Sim, ele falava muito, né, que com as palavras do jeito dele, mas que o Messias estaria vindo e que ele era quem estava preparando o caminho para o Messias. E isso é algo que remetia a algo que eles já tinham ouvido antes, entendeu? O próprio Deus já havia dito que viria alguém preparar o caminho para a chegada do Messias. E esse foi o papel de João Batista, além de ser a pessoa que batizou Jesus, a pessoa que esteve no momento em que o Espírito Santo, ali através de uma pomba, está naquele momento do batismo. É uma pessoa que presenciou vários momentos ali de Jesus e também das pessoas que estavam ao redor de Jesus. Então, assim, é uma pessoa... Eu queria muito ter sido João Batista por esses motivos. Mas eu acho que pelos outros motivos das pessoas desacreditarem, das pessoas abandonarem, das pessoas falarem mal, das pessoas atacarem, eu não queria ter sido João Batista. A lição da semana ela tem como foco falar sobre a vida de João Batista e principalmente o seu nascimento. E eu acho interessante porque, só fazendo uma contextualização aqui breve, Zacarias e Isabel, que eram os pais de João Batista ali, eles não podiam ter filhos, né? Isabel era estéril e Zacarias. Quase já falando de João Batista, tô meio embolada, gente. Mas Zacarias, ele já era idoso também, junto com Isabel. Então, juntava esses dois fatores. Sim. E aí, em um momento, Zacarias, que era ali sacerdote, ele vai para o templo cumprir as suas obrigações. E o anjo Gabriel, o mesmo anjo que aparece para Maria, aparece para Zacarias e fala que ele teria um filho. E geralmente, quando a gente recebe uma promessa, é de um costume nosso aceitar, né? Falar, não, Deus, eu recebo e tudo mais. Só que eu achei interessante que Zacarias, ele não aceita. Ele fala, tipo, eu vou ter um filho, tô velho, minha mulher é estéril, nada a ver uma coisa com a outra. E aí Gabriel vira pra ele e fala assim, já que você tá duvidando, você vai ficar sem falar. E aí Zacarias fica sem falar e eu fico pensando, meu Deus, se eu fosse Zacarias, eu ia pedir pra morrer. Porque pense numa menina que gosta de falar, não, gente, não acredito que você é assim. Não acredito. Em vez dele ter só aceitado, né? Ia ter poupado pelo menos ele ia ter um filho, amiga, ele continuar falando. Penso e ele, não, eu não vou ter. Aí ele foi, gente, ficou sem falar. Foi. E esperou teu filho. E por quanto tempo, né? Ele ficou sem falar, imagina. Porque ele esperou o filho nascer. Então foi ali, em média, 9 meses. Vamos colocar assim nos cálculos, né? Até o filho dele nascer e o povo perguntar, qual vai ser o nome do filho? E ele poder falar, não, vai ser João Batista. E o costume da época era que seria... No caso, se fosse nos dias de hoje, seria tipo assim... Zacarias Júnior, Zacarias Filho. Que seria... teria que ter o nome do pai. Né? Teria que ter o nome do pai. E aí, depois, Zacarias não pôde falar o nome, por um momento. Ficou um suspense, né? Um chá revelação. O chá revelação. Foi e a gente tá de chá revelação hoje. Azul, rosa. Foi tudo como é friamente calculado. Pois é, e aí, quando ele fala o nome do filho, as pessoas ficam assim, uai, mas por que é esse nome? Se historicamente e na cultura teria que ser o nome do pai.
Mas aí o começo da história de João Batista, ela começa antes mesmo dele sair do ventre da mãe dele, que é quando o anjo vai anunciar. Eu acho interessante porque o nascimento de João Batista não foi sem propósito. E esse não é o primeiro nascimento da Bíblia, nem é a primeira pessoa que a Bíblia diz que tem esse propósito. Ele fala isso para Isaías. Planejado. Ele fala isso para Jeremias também, né? De que tem propósito e tudo mais, que ele escolheu desde o ventre. E da mesma forma que João Batista foi escolhido desde o ventre, nós também somos escolhidos desde o ventre para fazer um propósito para a obra de Deus, para ter um propósito e cumprir a nossa missão aqui na Terra. Pode ser tanto a missão indo para fora do país, como a Lidinha que foi para o Líbano, como dentro mesmo do Brasil, na nossa casa. Às vezes a gente não precisa estar num podcast para levar o evangelho para as outras pessoas. A gente pode levar na nossa vizinhança, na nossa escola, conversando com um amigo, ou até pelo menos por um sorriso e por um abraço. A gente tem que ter o foco de que tudo que nós vamos fazer deve ser para honrar e glorificar o nome de Deus. E como a gente tá falando bastante de missão, eu acho importante falar que missão não é só você sair do seu país de origem para ir falar para as nações, né? Missão você pode fazer aqui no Brasil, você pode fazer na sua cidade, você pode fazer na sua rua, na sua escola, no seu trabalho. Então, missão é você falar de Jesus para as pessoas que não conhecem, de fato. E é para isso que a gente está aqui, né? Por isso que quando a gente recebe o chamado, primeiro o evangelho tem que ser pregado para a Judéia e Samaria, e depois vai para os confins da terra. Mas o primeiro tem que chegar para as pessoas que estão perto de você, para a sua comunidade, para a sua cidade, para a sua escola, para a sua família. Sua família é o maior campo missionário que você pode ter. Então, assim, quando a gente pensa na história de João Batista, ele teve que anunciar, inclusive para os pais dele, para as pessoas da cidade dele, que o Messias viria. E a gente anuncia que o Messias está vindo. É verdade, a gente anuncia. Porque, assim, da mesma forma que João Batista foi escolhido para anunciar a vinda do Messias, nós também fomos escolhidos para anunciar a volta do Messias. Exatamente. O Messias veio, habitou aqui nessa terra e vai voltar. Mas para ele voltar, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pregar. E será que nós estamos pregando para os nossos amigos? E eu acho que às vezes a gente acha que a gente se diferencia muito dos personagens da Bíblia, né? Tipo Jeremias, tipo João Batista, que a gente está falando, que eles nasceram com um propósito, eles foram escolhidos por Deus. Mas a gente não se diferencia deles. Também foi difícil para eles aceitar, sabe? Eles também tiveram que abdicar de muitas coisas. Muitas vezes eles também não se achavam capazes de fazer o que eles faziam. Sim. Mas Deus capacita. A gente só precisa aceitar o chamado que Ele tem para nossa vida. Uma coisa interessante é que às vezes a gente tira do contexto aquele verso que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Todos nós fomos chamados para anunciar o evangelho a toda tribo, língua e nação. Não é uma opção do cristão aceitar ou não levar o evangelho. Se você se converte, se você acredita em Jesus como seu Senhor e Salvador, você precisa anunciar as boas obras dele. Ellen White fala em um dos seus livros, ela tem uma frase que diz: todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como missionário. Então, nós aqui na Terra devemos realmente desempenhar esse papel como missionário. E o principal missionário, além de Jesus, voltando para a lição aqui, foi João Batista. Porque João Batista teve que preparar todo o povo ali de Judá e das proximidades para realmente colocar assim num ditado: se Jesus correu, foi porque João Batista andou. Então, João Batista realmente preparou esse caminho para Jesus. E Jesus fala ali com seus discípulos que não há nenhum homem na terra que foi maior do que João Batista, porque a sua missão era importante. Só que a gente tem que colocar um ponto aqui, que João Batista, ele tinha a opção de negar. Como Jonas negou, como outros negaram também. Mas ele decidiu seguir os planos de Deus para sua vida. A Bia, não sei, acho que esse podcast já vai ter saído, já? Da Bia, se não, vocês fingem que é surpresa. Mas ela falou em um dos podcasts que
ela recebeu o chamado para fazer a missão e ela acabou negando. E depois Deus deu uma segunda oportunidade. E isso não aconteceu só com ela, aconteceu com Jonas também. Mas a questão é que, mesmo se um dia nós fraquejamos no nosso propósito, a gente tem que lembrar que Deus, ele é misericordioso. E que ele pode nos dar uma segunda chance. E para mim, isso é o mais bonito mesmo. É verdade. Eu acho interessante porque, assim, a gente ainda nega muito, né, esse chamado de falar de Jesus para as pessoas. Porque, realmente, uma pessoa que fala de Jesus, assim, na sua escola, na sua faculdade, principalmente aqui no nosso no Ocidente, nessa parte do mundo, ela vai ser uma pessoa muito estranha, careta. Acho que nem as pessoas nem usam mais essa palavra careta. Mas, enfim, as pessoas vão olhar e falar, nossa, uma pessoa chata. Crente, ai, crente. É igual uma frase que a gente já ouviu algumas vezes, que Jesus é legal, o que estraga é o fã-clube. Como Jesus assim, é legal, mas é o fã-clube que estraga, uma coisa assim. Gente, não é verdade. Quem segue Jesus de verdade é uma pessoa muito legal, porque Jesus era uma pessoa muito legal. Mas, assim, a gente precisa ser essa pessoa considerada chata para as outras, porque a gente precisa falar de Jesus. É verdade. Não é uma opção, gente. Você falar de Jesus não é uma opção. É um dever. É um dever a partir do momento que você aceita Jesus. E você falou dessa questão, né, de que a gente se parece com Jesus e tem que se parecer. E eu acho que é algo muito importante a gente carregar essa... Porque é uma responsabilidade. A gente tá carregando o nome de Cristo com a gente. É uma identidade, né? Exatamente. Sim. A nossa identidade. Eu sou cristã, então eu carrego isso comigo. Você é cristão, você é cristã. A pessoa que está assistindo talvez seja também. Em nome de Jesus. Amém. E a gente carrega essa responsabilidade com a gente. E Deus fala muito no meu coração e ministra muito isso. E quando eu tava fazendo meu devocional, eu pensei, eu não quero ser a cristã que afasta as pessoas de Cristo. É verdade. Eu não posso ser a pessoa que afasta as pessoas do Criador. De quem eu quero ser a imagem e semelhança do meu Cristo, de quem eu sigo, sabe? E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes nós estamos afastando as pessoas dele. Sim. E não é o nosso objetivo. E não é o que João Batista fazia, né? Ele aproximava as pessoas de Cristo. Então... Exatamente. Assim como o famoso João Batista, a gente também tem que aproximar as pessoas de Cristo. A gente tem que ser... nós temos que ser preparadores do terreno para que o mestre venha. É verdade. Entendeu? Então, gente, esse foi o principal assunto desse vídeo. É mesmo. Sermos que nem João Batista, preparando o caminho aí para as outras pessoas, para que elas possam receber Jesus, assim, de bom grado, Eu acho que, né? acima de tudo isso, a gente tem que ser mais parecido com Jesus. É verdade. João Batista estava bem ligado ao propósito dele, mas eu acho que quando a gente foca em ser mais parecido com Jesus Cristo... As coisas fluem naturalmente. As coisas vão fluindo. As coisas vão ser muito difíceis, né? Igual a gente estava comentando de toda a trajetória de João Batista. Como foi difícil para a maioria, se a gente for analisar. Na Bíblia você tem várias histórias de pessoas que Jesus sofreram. nunca fala que vai ser fácil, porque não é fácil, não vai ser. Exatamente. Mas a gente tem que ter esperança de que ele venceu o mundo também. Exatamente. Os maiores missionários, assim, para mim, da Bíblia... Não, são vários, é uma lista gigante. Mas, assim, João Batista e Paulo. Foram duas pessoas que sofreram muito. Sim. Paulo mesmo, na carta para Timóteo, fala para Timóteo assim, olha, o meu amigo que estava comigo me abandonou. Eu tô aqui sem nada, tô passando frio, vou morrer sozinho, mas você vai e prega a palavra. Porque, assim, eu tô sofrendo todas essas coisas, mas o morrer, para mim, é lucro. Sim, é verdade. De uma intimidade com Jesus, de uma forma inexplicável. E, assim, mais uma vez, quem somos nós para nos mantermos longe de Jesus? E foram pessoas que sofreram, que passaram por muitas coisas e abdicaram de tudo para viver uma vida mais próxima de Cristo. E que são exemplos pra gente até hoje, que a gente tem que ser mais assim, estar cada vez mais próximas de Jesus, né? Igual Deus usou Saulo, que era uma pessoa de uma personalidade difícil,
mesmo depois de ter se tornado Paulo, era uma pessoa de personalidade difícil, era uma pessoa de relacionamento difícil. Complicada, né? João Batista também, que tinha uma personalidade forte. Deus usou esses dois e Deus pode usar qualquer um de nós para sermos instrumentos nas mãos dele. A gente só precisa se permitir ser usado apenas por ele, por ninguém mais, apenas por Jesus. E agora, gente, vamos para o nosso quadro do nosso... Ansiosíssima para esse quadro. Fiquei assistindo os últimos episódios, falando, eu quero fazer de novo. É legal, né? É muito bom. Amiga, dá aí a caixa pra... Esse vai ser isso pra aqui Lidinha. da situação. Vai ser o da situação, gente. Da situação é novo. O da situação. Explica aí, Calma aí que eu vou pegar aqui meu celular, minha pesquinha, porque eu não decorei, não. Deixa eu pegar aqui, gente. Ó, o título desse quadro é Desafios para fazer missão. Aí o que é que vai fazer? Você vai pegar um número. E aí, nesse número, você vai ter um contexto, um público, e aí você vai ter um desafio. E vai ter que selecionar esse desafio. Não, mas não vem com 15 segundos, não, que essa é mais difícil. Essa não tem 15 segundos, não, porque é muito grande, Acho assim. bom. Não vai ter 15 segundos, não. Pode ficar tranquila. Pode tirar? Apesar que eu acho que na próxima temporada deveria ter 15 segundos. Não, Não. Nessa não. Só no isso e aquilo. No isso e aquilo vai. Pode tirar? Vai, pode tirar. 15. Vamos lá. Cadê aqui? Contexto. Comunidade em um campo refugiado na África. O público são famílias de luto por tragédias recentes. E o desafio, você não tem material físico como bíblias e panfletos. Quase não sai. Quer que eu repita? Calma. Repete. Pronto. Então, ó. O contexto, você vai estar numa comunidade na África, que vai estar ali num campo de refugiados. O público vão ser pessoas que estão enlutadas por tragédias recentes. E o desafio é que você não tem material físico, não tem Bíblia, não tem nada. Panfleto, nada. Tá, o que eu faria nessa situação? A primeira coisa que eu faria era tentar conversar com eles, né? Entender o que eles estavam passando, o que eles estavam sentindo. Eu acho que quando a gente se coloca à disposição de ouvir os problemas das pessoas, por mais que seja uma coisa difícil de ouvir, isso já se torna em algum tipo de cura para essa pessoa. Jesus, ele falava muito por parábolas, por outras coisas, mas ele também era uma pessoa que ouvia a demanda dos seus discípulos, ouvia a demanda das pessoas, ele ouvia as crianças, ele ouvia todo mundo. Então, eu acho que o primeiro ponto seria isso, ouvir. E aí, depois de ouvir, eu entenderia como melhor eu poderia ajudar. Se talvez, visitando a pessoa sempre, alguma coisa, assim, mais prática. E com a literatura viria depois com a doação de alguém, daqui a 50 anos, não interessa. Mas eu acho que o amor que eu poderia oferecer dessa forma, ouvindo e ajudando ali, fazendo visita, abraçando e tal, acho que seria suficiente. Acho que o Espírito Santo... de fato as pessoas. Gente, Lidinha arrasou. Palmas pra ela. Não tem mais? Não, acabou. Você não tá vendo? Não é difícil, é fácil. Achou fácil que ela quer outra. Amiga, porque ela já é expert. Lidinha tirou de você a a gente resposta. assim... Não, é porque eu acho que relacionamento abre porta para qualquer mesmo. mensagem que a gente tem que passar para Ai, as pessoas. arrasou. Então, Lidinha, nós queríamos te agradecer por estar aqui Sim, conosco, com né? certeza. E queríamos te pedir para fazer uma oração pra gente encerrar o podcast. Vamos orar, então. Vamos lá. Feche seu olho aí na sua casa. Vamos falar com Deus. Nosso Deus, nosso Pai, obrigada porque o Senhor está conosco. Obrigada porque o Senhor é nosso amigo. Porque o Senhor veio aqui nessa terra. Porque o Senhor nos deu essa tarefa de prepararmos o caminho para a sua volta. E que responsabilidade, Senhor. A gente não merece esse privilégio, mas obrigada porque o Senhor fez isso por nós. De forma toda especial, Senhor, eu te peço para que o Senhor levante ainda mais pessoas que queiram anunciar a sua breve volta e que possamos ser o amor de Cristo aqui para essas pessoas. Para as pessoas que ainda não conhecem Jesus, para as pessoas que ainda precisam aceitar.
Por favor, Senhor, toca no nosso coração para que possamos levar o evangelho para mais pessoas e toca o coração das pessoas que falaremos. Essas coisas eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lidinha, foi muito bom, como eu falei, ter você aqui conosco nesse podcast. Foi ótimo. Falando sobre o João podcast Batista. das garotas. É mesmo! Ai, arrasamos todo mundo na mesma posição. E gostaríamos de agradecer a você também que está aí assistindo, aprendendo mais sobre esse tema tão especial, né? E fala aí nos comentários o que vocês acharam. É mesmo, Não que a gente vai se estar esqueçam de respondendo, interagindo com vocês. Exatamente. Não se esqueça também de seguir a gente nas nossas redes sociais, tanto aqui no YouTube como no Instagram, o LBetim. E manda pra algum amigo também, É né? mesmo, manda para um amigo. Ó, A gente o vai colocar esse desafio. manda pra 3 amigos seus que precisam ouvir essa mensagem. É mesmo, para você ser um João Batista e preparar É o caminho verdade. deles até Jesus. É isso, amiga, gente, arrasamos. Obrigada. Tchau. Tchau.